Naquela noite, Reese Carrington saiu do cassino após uma negociação tensa. Ele era o chefe mais poderoso de Los Angeles. Ninguém se atrevia a olhá-lo nos olhos. Ninguém ousava ficar em seu caminho. Mas um menino de 7 anos não sabia disso. O garoto passou correndo por ele, em pânico, sem olhar para onde ia. Um carro vinha em alta velocidade em sua direção. Reese não teve tempo de pensar. Seu instinto de sobrevivência, o mesmo que o manteve vivo por anos no submundo brutal, o fez se lançar para a frente. Ele agarrou o braço do menino e o puxou para trás. O carro passou zunindo a poucos centímetros deles. O menino olhou para ele. Seus olhos estavam bem abertos, não com medo, mas com curiosidade. Suas mãos ainda seguravam um robô de brinquedo desgastado. Reese Carrington, um homem que encarou a morte sem piscar, de repente sentiu algo estranho se agitar em seu peito. Ele não sabia que aquele momento mudaria sua vida inteira, e o preço que pagaria era tudo o que ele já havia construído. Se você quer saber o que este chefe da máfia perdeu e o que encontrou, clique no botão de curtir para nos apoiar. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder nossas melhores histórias. A adrenalina ainda pulsava nas veias de Reese enquanto ele olhava para a criança que acabara de salvar do perigo. O menino não tremia. Ele simplesmente olhou para cima, seus pequenos dedos se apertando em torno de seu robô de brinquedo amassado, como se buscasse conforto no plástico familiar. Reese olhou para sua própria mão enrolada no braço fino do menino, e uma sensação estranha surgiu em seu peito. Ele havia segurado muitas coisas em sua vida. Dinheiro, poder, até mesmo a vida de seus inimigos. Mas ele nunca havia segurado uma criança assim antes. O som de passos apressados ecoou da porta dos fundos do cassino. Uma figura saiu correndo, respirando com dificuldade, os olhos varrendo o estacionamento, como se procurasse a coisa mais preciosa do mundo. Então, aquele olhar parou. Congelou. A mulher viu seu filho nas mãos de um homem estranho. Ela era magra, pálida, em um uniforme de garçonete desbotado. Seu cabelo estava preso às pressas, com alguns fios soltos colados em sua testa úmida de suor. Mas seus olhos eram tudo menos fracos. Eram duros como aço, afiados como facas, e estavam fixos em Reese com a vigilância de uma criatura defendendo sua cria. Ela se lançou para frente, arrancou o braço do menino das mãos de Reese e o puxou para trás dela. Seu corpo inteiro se tornou um escudo, postando-se entre seu filho e o estranho. Solte o meu filho. Sua voz tremia, mas não de medo. Era a raiva sendo forçada a se controlar. Quem é você? O que você quer com ele? Reese ergueu uma sobrancelha ligeiramente. Fazia muito tempo que alguém não ousava falar com ele naquele tom. As pessoas que sabiam quem ele era geralmente baixavam a cabeça, evitavam seus olhos ou gaguejavam desculpas mesmo quando não tinham feito nada de errado. Mas esta mulher o olhava diretamente nos olhos. Não piscou. Não recuou. Eu acabei de salvá-lo, disse Reese, sua voz baixa e sem pressa. Ele correu para a estrada. Ele quase foi atropelado por um carro. É assim que você agradece a alguém? A mulher não se acovardou. Ela lançou um olhar rápido para o menino, verificando se ele estava ferido. Depois ergueu a cabeça novamente para encarar Reese. Eu não preciso da ajuda de ninguém, ela respondeu friamente. Nós podemos cuidar de nós mesmos. Reese quase riu. Quase porque havia algo nos olhos daquela mulher que o impediu de fazê-lo. Era o olhar de alguém que estava acostumado a suportar, a lutar sozinho, a não confiar em ninguém. Ele conhecia aquele olhar, porque toda manhã, quando se olhava no espelho, via o mesmo olhar de volta para ele. Você trabalha aqui? Reese perguntou, sem responder ao que ela lhe havia dito. A mulher ficou em silêncio por um segundo. Então ela deu um aceno curto. Qual o seu nome de garçonete? Isso não é da sua conta. Reese inclinou a cabeça, estudando-a como se estivesse avaliando um novo negócio. Esta mulher era interessante. Ela não tinha medo dele. Não estava tentando bajulá-lo. Ou ela não sabia quem ele era, ou sabia e não se importava. Ambas as coisas eram raras. O menino espiou por trás das costas da mãe, ainda segurando o robô. Ele olhou para Reese, depois para sua mãe, e de volta para Reese. Mamãe, este homem me puxou para trás. O menino disse, sua voz clara e brilhante. Um carro quase me atingiu. Ele me puxou a tempo. A mulher olhou para o filho. Ela engoliu em seco.
Pela primeira vez, a expressão dura em seu rosto mostrou uma pequena rachadura, mas ela a escondeu rapidamente. Entre, ela disse ao menino, sua voz um pouco mais gentil agora. Espere por mim na porta dos fundos. Não vá a nenhum outro lugar. O menino assentiu. Antes de sair, ele se virou para olhar para Reese mais uma vez. Obrigado, senhor, ele lhe disse, e então correu, o robô balançando em seus braços. Reese observou o menino desaparecer atrás da porta. Quando ele se virou, a mulher ainda estava lá, com os braços cruzados sobre o peito, sua postura defensiva não diminuída em nada. Ele já te agradeceu, ela disse. Não te devemos mais nada. Eu não estou cobrando uma dívida. Ótimo, então terminamos aqui. Ela se virou, prestes a ir embora. Mas Reese falou e sua voz a fez parar. Você trabalha no turno da noite? Onde você deixa o menino? A mulher se virou, seus olhos se estreitando com suspeita. Por que você se importa? Eu não me importo, Reese respondeu, seu tom uniforme. Eu só acho estranho. Um garoto de 7 anos vagando por um estacionamento às 11 horas da noite. A mandíbula da mulher se contraiu. Ela queria discutir, queria retrucar algo, mas não havia nada que pudesse dizer porque ele estava certo. E ambos sabiam disso. Minhas circunstâncias não são da sua conta, ela disse, cada palavra escapando por entre os dentes cerrados. Obrigada por salvar meu filho. Mas não interfira em nossas vidas. Ela se virou novamente, e desta vez outra voz cortou a escuridão. Willa! Tanto Reese quanto a mulher se viraram na direção do som. Um homem saiu da entrada principal do cassino. Pesado. Uma camisa branca esticada sobre sua barriga inchada. Anéis de ouro brilhavam em seus dedos. O sorriso em seus lábios era largo, mas não alcançava seus olhos frios de cobra. Conrad Pierce. Reese o reconheceu imediatamente. O dono deste cassino, um jogador de pequeno porte no submundo, mas astuto o suficiente para sobreviver. E pela maneira como a mulher chamada Willa ficou rígida, Reese entendeu que o que quer que existisse entre ela e Conrad era muito mais complicado do que a simples relação entre empregador e empregada. Conrad Pierce caminhou em direção a eles, cada passo pesado carregando o ar de um homem que acreditava que o mundo inteiro deveria se abrir para ele passar. Ele era grande e grosso no meio, o tipo de homem que se acostumou a viver bem com o suor e o sofrimento de outras pessoas. O sorriso em seus lábios era largo, mas seus olhos eram frios e vazios, como os olhos de um peixe morto, sem um traço de calor neles. Willa endireitou as costas quando Conrad se aproximou, mas Reese notou a leve tensão em seus ombros. Um pequeno reflexo, o reflexo de alguém que se acostumou a ser pressionado. Willa. Conrad disse o nome dela como se estivesse chamando um cachorro. O que diabos você está fazendo aqui fora? Quem te deu permissão para deixar seu posto? Willa engoliu em seco. Meu filho correu para fora. Eu tive que... Eu não me importo. Conrad interrompeu, sua voz afiada como uma navalha. Eu te pago para servir clientes, não para correr atrás daquele pirralho como uma galinha chocando. Ele olhou para Jaime, seus olhos frios varrendo o menino como se ele não fosse nada mais do que um obstáculo irritante. De alguma forma, a criança havia voltado sem que ninguém percebesse. E agora ele estava atrás de sua mãe, com os braços firmemente enrolados no robô contra o peito. Ele não estava chorando. Ele não estava tremendo. Ele estava apenas parado ali em silêncio. Seus olhos arregalados se ergueram para o homem estranho que gritava com sua mãe. Aquele menino estava vagando perto da área VIP. Conrad continuou, sua voz assumindo um tom extra de ameaça. Meus convidados reclamaram. Você sabe o que isso significa? Willa cerrou a mão. Sinto muito, ele não vai... Sinto muito? Conrad soltou uma risada áspera e grossa de desprezo. Sinto muito, não paga a dívida, Willa. Você ainda me deve o valor de 3 meses. 3 meses. Fui gentil o suficiente para deixar você trabalhar aqui. Gentil o suficiente para te dar uma chance de me pagar aos poucos. E é assim que você me retribui? Ele se inclinou para frente, usando seu tamanho para oprimi-la. Vou descontar o seu pagamento da semana inteira. Considere uma penalidade por deixar o menino incomodar meus convidados. Willa empalideceu. Seus lábios se separaram como se ela quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. Ela sabia que não podia discutir. Não ousava discutir porque Conrad tinha em suas mãos não apenas seu emprego, mas o futuro de mãe e filho. Reese estava a alguns passos de distância,
em silêncio enquanto observava. Seu rosto não mostrava emoção, como se estivesse assistindo a uma peça chata e cansativa. Mas sua mandíbula havia se contraído, e aqueles olhos cinzentos e frios estavam absorvendo cada detalhe, cada palavra, cada gesto, cada humilhação que esta mulher estava sendo forçada a engolir. Então, uma voz muito pequena se ergueu, cortando tudo. Mamãe! Jaime puxou levemente a barra da camisa de Willa. Podemos ir para casa mais cedo hoje à noite? Estou cansado. Era uma pergunta simples. Uma voz clara e inocente, mas perfurou o ar tenso como uma agulha em um balão. Willa olhou para o filho e, pela primeira vez, a casca dura ao seu redor realmente rachou. Ela se ajoelhou até ficar no nível dele, uma mão passando suavemente por seu cabelo. Estou quase terminando, querido, ela disse. Sua voz era tão suave que parecia que ela estava contando uma história de ninar. Só espere pela mamãe um pouco mais, tudo bem? Jaime assentiu e abraçou o robô com mais força. Ele não perguntou de novo, não reclamou. Ele apenas ficou ali e esperou, como se estivesse acostumado a esperar por muito tempo. Reese olhou para aquela cena e uma velha memória de repente surgiu do lugar mais profundo de sua mente, o orfanato. Noites de inverno tão frias que pareciam cortar a pele. O som de crianças chorando no escuro, sem ninguém para confortá-las. E o menino que Reese já fora, encolhido em uma cama de ferro estreita, imaginando se havia uma única pessoa neste mundo que se importava com ele. Ninguém. A resposta sempre fora ninguém. Ele piscou uma vez e empurrou a memória de volta para onde ela pertencia. O passado era o passado. Ele não era mais aquele menino fraco. Ele era Reese Carrington, o chefe, o homem que ninguém ousava tocar. Mas quando ele olhou para o menino parado ali, segurando aquele robô velho e surrado, esperando por sua mãe no meio da noite. Oi? Uma parte dele não conseguiu se afastar. Você já terminou? Conrad perguntou a Willa, a impaciência escorrendo de sua voz. Por que você ainda está parada aí? Volte para dentro e trabalhe. Os convidados estão esperando. Willa se levantou, seus lábios pressionados com força. Ela pegou a mão de Jaime e começou a levá-lo para dentro, mas Reese deu um passo à frente. Seu passo não era rápido, nem lento. Era simplesmente firme, certo? Como se ele estivesse andando por um território que já lhe pertencia. Conrad se virou e, pela primeira vez, notou de verdade Reese parado ali. Seus olhos se arregalaram ligeiramente. O sorriso desapareceu de seu rosto. Carrington. A voz de Conrad de repente perdeu sua arrogância, substituída pela cautela de um homem que acabou de perceber que estava diante de uma fera muito mais perigosa. Eu não sabia que você ainda estava aqui. Reese parou a alguns passos de Conrad. Ele não disse nada a princípio. Ele apenas olhou para ele. E sob aquele olhar, Conrad pareceu congelar onde estava. Esta mulher, Reese finalmente disse, sua cabeça inclinando-se ligeiramente em direção a Willa. Quanto ela deve? Conrad piscou como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. A pergunta de Reese era simples, mas carregava o peso de um império por trás dela. Ele olhou para Willa depois de volta para Reese, tentando ler a situação. Ela me deve, Conrad disse, sua voz muito mais cautelosa agora do que momentos antes. Isso é entre mim e minha funcionária, Carrington. Não lhe diz respeito. Reese não respondeu imediatamente. Ele apenas ficou ali, aqueles olhos frios fixos em Conrad, como se estivesse olhando para uma formiga tentando se fazer importante. O silêncio se estendeu por alguns segundos, mas para Conrad pareceu tão longo quanto um século. Quanto? Reese perguntou novamente, seu tom plano e uniforme. Conrad engoliu em seco. Ele sabia que era melhor não brincar com Reese Carrington. No submundo de Los Angeles, havia nomes que as pessoas evitavam dizer em voz alta. Carrington era um deles. 5.000. Finalmente ele forçou o número a sair. Dinheiro adiantado, dinheiro de aluguel, dinheiro de fiança. Ela ainda deve 3 meses de salário que não terminou de pagar. Reese tirou a carteira do bolso interno do paletó. O movimento foi lento, sem pressa, como se ele tivesse a noite toda para fazer isso. Ele tirou um maço grosso de dinheiro, não contou, e o jogou no chão bem na frente dos pés de Conrad. As notas se espalharam pelo concreto úmido. 10.000, disse Reese. O dobro do que ela deve. A partir de agora, ela não trabalha mais para você. Ela não te deve nada. É o fim da história. Conrad olhou para a pilha de dinheiro a seus pés, depois de volta para Reese, seu rosto vermelho.
Em parte com humilhação, em parte com raiva controlada. Ninguém tratava Conrad Pierce assim. Ninguém jogava dinheiro nele como se ele fosse um mendigo. Mas este era Rhys Carrington. E Conrad não era estúpido o suficiente para desafiá-lo diretamente. Tudo bem. Ele sibilou por entre os dentes cerrados, curvando-se para pegar o dinheiro com movimentos apressados e cheios de vergonha. Ela é sua. Eu não me importo. Ele se endireitou e lançou um olhar venenoso para Willa. Mas lembre-se disso, Willa. Da próxima vez ninguém vai te salvar. Quando terminou, Conrad se virou e foi embora, seus passos pesados, cheios de fúria sufocada. Ele não ousou olhar para trás. Mas Rhys sabia que aquele olhar ameaçador não terminaria com palavras. Homens como Conrad não sabiam perdoar. Eles só sabiam esperar por uma chance de revidar. O estacionamento mergulhou em silêncio depois que Conrad desapareceu de vista. Rhys se virou para Willa e Jaime. A mulher ainda estava lá, uma mão segurando firmemente a do filho, seus olhos em Rhys com uma expressão que não podia ser lida facilmente. Não era gratidão. Não era medo. Era algo muito mais complicado do que qualquer um dos dois. Venha comigo, disse Rhys, sua voz não sendo bem um comando, mas também não uma oferta. Vou arranjar um lugar para você ficar e um novo emprego. Não é mais seguro aqui. Willa não respondeu imediatamente. Ela olhou para o dinheiro que Conrad acabara de pegar, depois de volta para Rhys. E quando finalmente falou, sua voz era tão calma que surpreendeu até ele. Não. Uma palavra, final, sem hesitação. Rhys ergueu uma sobrancelha. Não. Eu sei quem você é, disse Willa, sua voz firme, sem tremer, sem recuar. Rhys Carrington, o chefe. As pessoas dizem que você é dono de metade desta cidade. As pessoas também dizem que quem se envolve com você não acaba bem. Ela fez uma pausa e respirou fundo. Obrigada por salvar meu filho. Obrigada por pagar minha dívida, mesmo que eu não tenha pedido. Mas eu não preciso de ajuda de um homem como você. Rhys inclinou a cabeça, estudando-a como se estivesse olhando para alguma criatura desconhecida. Um homem como eu? Um chefe, disse Willa novamente, sua voz mais dura agora. Máfia, o submundo, chame como quiser. Eu já vi o suficiente do que o seu mundo faz. Não quero que meu filho cresça dentro dele. Ela apertou o aperto na mão de Jaime como se protegesse o menino do próprio Rhys. Eu vou cuidar de mim mesma. Eu vou cuidar do meu filho. Não precisamos de ninguém nos protegendo, especialmente de um chefe da máfia distribuindo gentilezas. Rhys ficou ali em silêncio. Esta foi a primeira vez em todos aqueles anos que alguém olhou diretamente para ele e o recusou. Não por medo, não porque queria negociar, mas porque ela realmente não queria nada com ele. Aquela sensação estranha surgiu novamente no peito de Rhys. Não era raiva, não era insulto. Era outra coisa, algo que ele não conseguia nomear. Willa não esperou por sua reação. Ela se virou e puxou Jaime gentilmente com ela. Vamos, querido, ela disse ao menino, sua voz mais suave agora. Vamos para casa. Jaime obedeceu e foi com sua mãe. Mas antes de sair, ele virou a cabeça e olhou para Rhys uma última vez. Ele não disse nada. Ele apenas deu um pequeno aceno, uma despedida clara e inocente de uma criança que não sabia guardar rancor. Então os dois desapareceram na escuridão. Rhys permaneceu onde estava, sozinho no estacionamento silencioso. Ele observou suas sombras até não haver mais nada para ver. O vento da noite passou, carregando o frio da cidade para as altas horas. Mas Rhys não sentiu frio. Ele apenas se sentiu vazio. Um tipo de vazio ao qual ele pensava ter se acostumado há muito tempo. No entanto, de alguma forma, ainda estava lá, escondido em algum canto esquecido de seu coração endurecido. Pela primeira vez, alguém havia recusado Rhys Carrington, e pela primeira vez, ele não sabia o que fazer com isso. A cobertura ficava no andar mais alto do prédio mais caro de Los Angeles. Vasta, luxuosa, cheia de tudo que o dinheiro podia comprar, mas fria. Fria como um museu sem visitante. Rhys sentou-se no escuro, um copo de uísque na mão, intocado. Ele não acendeu as luzes. Estava acostumado com isso. O brilho da cidade que entrava pelas enormes janelas era suficiente para ele ver, não que ele precisasse ver. Ele conhecia cada canto deste apartamento tão bem quanto as linhas de sua própria palma, porque era aqui que ele voltava todas as noites. Sozinho, sempre sozinho. Mas esta noite, algo estava diferente.
A imagem do menino continuava surgindo na mente de Reese. Aqueles olhos arregalados sem medo, aquelas mãozinhas segurando o robô velho, e aquela pergunta clara e inocente ecoando pelo estacionamento. Mamãe, podemos ir para casa mais cedo hoje à noite? Estou cansado. Reese tomou um gole de uísque, deixando o líquido forte descer por sua garganta, mas não conseguiu queimar aquela imagem. Então veio a mulher, Willa, magra, exausta, mas com olhos duros como aço. Ela o olhou diretamente no rosto e disse: Não. Ela não precisava de ajuda de um chefe da máfia. Não precisava de gentileza oferecida a ela. Não precisava de nada de Reese Carrington. Quando foi a última vez que alguém o recusou? Reese não conseguia se lembrar. Talvez ninguém nunca o tivesse feito. Ele pousou o copo e pegou o telefone. Discou um número que conhecia de cor. A linha tocou 2 vezes antes que alguém atendesse. Você está ligando às 2 da manhã. A voz do outro lado era rouca, mas nem um pouco sonolenta. Presumo que não seja para perguntar como estou. Foster Malone, também conhecido como Fox, 65 anos, cabelo completamente branco, olhos afiados como lâminas. Ele estava ao lado de Reese desde que Reese era um garoto de 15 anos em um orfanato. Um professor, um mentor, o único homem neste mundo que ousava falar abertamente com Reese sem medo de ser jogado em um rio. Descubra sobre alguém para mim, disse Reese sem rodeios. Uma mulher. O nome dela é Willa. Ela trabalha como garçonete no cassino de Conrad Pierce. Ela tem um filho de cerca de 7 anos. O silêncio se estendeu do outro lado da linha. Então a voz de Fox veio lentamente. Você está interessado em uma garçonete de cassino? Eu não estou interessado. Reese respondeu rapidamente, talvez um pouco rápido demais. Eu só quero saber. Fox não disse mais nada. Ele sabia quando fazer perguntas e quando ficar em silêncio. Este era um momento para ficar em silêncio. Você terá um relatório pela manhã, ele disse, e então desligou. Reese jogou o telefone de lado e recostou-se no sofá. Ele fechou os olhos, mas o sono não veio. Havia apenas a imagem do menino acenando a Deus antes de desaparecer no escuro. Em outro lugar da cidade, longe das torres e das luzes brilhantes, Willa sentou-se na cama de solteiro em um quarto alugado apertado. O quarto era tão pequeno que continha apenas uma cama, um armário e um canto de cozinha improvisado. Mas estava limpo, arrumado, porque Willa não se permitia desmoronar, não importava o quão difícil a vida se tornasse. Jaime estava dormindo, encolhido na cama, o robô ao lado de seu travesseiro. Willa olhou para o filho, sua mão passando levemente por seu cabelo macio. Seu rosto estava calmo, mas por dentro ela estava pensando no amanhã. Sem emprego, sem dinheiro. Conrad havia sido pago integralmente, mas isso não significava que ela estava livre. Homens como Conrad não sabiam como deixar ir. Eles só sabiam esperar por uma chance de pegar de volta o que acreditavam pertencer a eles. Naquela noite, Willa não conseguiu dormir. Ela ficou vigiando o filho até que a primeira luz do amanhecer começou a entrar pela fresta rasgada da janela. E ela não sabia que, não muito longe, em um escritório escuro, Conrad Pierce estava sentado atrás de sua mesa, seus olhos de cobra fixos na fotografia dela. Ele não conseguia esquecer a humilhação da noite anterior. Dinheiro jogado em seu rosto, Carrington tratando-o como um cachorro, e tudo por causa daquela garçonete inútil. Conrad não podia tocar em Reese, mas Willa era diferente. Ela não tinha ninguém para protegê-la, nada a perder, perfeita para a vingança. Ele pegou o telefone e discou um número. Quero que você faça algo por mim, ele disse no receptor, sua voz grossa de ódio. Willa Reed, descubra onde ela está e certifique-se de que ninguém nesta cidade ouse dar um emprego a ela. Uma semana depois daquela noite, Fox ligou para Reese. A voz do velho estava mais baixa do que o normal, como se ele estivesse pesando cada palavra antes de dizê-la em voz alta. Há algo que você precisa saber, ele disse. Conrad está se vingando. Reese estava de pé junto à parede de vidro, olhando para a cidade abaixo. Ele não se virou. Ele apenas inclinou a cabeça ligeiramente. Continue, Fox lhe contou. Willa havia sido demitida de todos os empregos que conseguiu encontrar. Não um lugar, não 2. Todos eles. Rumores se espalharam por toda a área. Qualquer um que contratasse Willa Reed teria problemas com Conrad Pierce. Ninguém ousava correr o risco. Ela bateu nas portas de dezenas de lugares,
de restaurantes e cafés a mercearias. Todos eles balançaram a cabeça. Alguns nem se deram ao trabalho de abrir a porta quando a viram chegar. As parcas economias de Willa se esgotaram como água escorrendo por entre os dedos. Seu senhorio a expulsou porque ela não podia pagar o aluguel. Ela encontrou outro quarto, mais barato, em uma área longe do centro, onde as luzes da rua piscavam e as paredes descascavam com a idade. Mas pelo menos tinha um teto. Pelo menos Jaime tinha um lugar para dormir. Reese ouviu, seu rosto ilegível, mas seus dedos batiam levemente contra o vidro, um hábito inconsciente sempre que ele estava pensando. Mais alguma coisa? Ele perguntou. Fox hesitou por um segundo. Ontem à noite alguém invadiu o quarto dela. Eles não levaram nada. Apenas bagunçaram o lugar e deixaram um bilhete. O que dizia? Isto é apenas um aviso. Reese não disse nada. Seus dedos pararam de bater. Do outro lado da cidade, Willa estava parada em frente à porta de seu pequeno quarto alugado. Sua mão segurando firmemente a de Jaime. A porta havia sido arrombada. As dobradiças estavam tortas e deformadas. Lá dentro, as poucas coisas que eles possuíam estavam espalhadas pelo chão. Roupas haviam sido rasgadas e jogadas por toda parte. O travesseiro de Jaime havia sido rasgado em pedaços. O enchimento branco e macio espalhado pelo chão como um sonho arruinado. E na parede descascada, um pedaço de papel havia sido colado. A caligrafia era irregular e ameaçadora. Isto é apenas um aviso. Willa ficou ali, olhando para os destroços do quarto. Ela não chorou, não gritou. Ela apenas ficou ali, seu peito subindo e descendo, tentando conter tudo o que surgia em sua garganta. Ela estava acostumada. Acostumada com a vida a empurrando. Acostumada a se levantar após cada queda. Mas desta vez era diferente. Desta vez, Jaime estava com ela. Mamãe! A voz do menino se ergueu, pequena, mas clara. O que aconteceu com a nossa casa? Willa se virou para olhá-lo. Jaime estava ali, o robô em seus braços, seus olhos arregalados fixos no quarto destruído. Ele não estava com medo, ele não estava chorando. Havia apenas curiosidade e um toque de preocupação em uma criança tentando entender o que estava acontecendo. Willa se forçou a sorrir. Ela se ajoelhou até ficar no nível do filho. Está tudo bem, querido, ela disse, sua voz suave, como se estivesse contando um conto de fadas. Vamos encontrar uma nova casa. Tudo bem? Jaime inclinou a cabeça. A nova casa vai ser melhor, mamãe. Willa engoliu em seco. Ela queria dizer sim. Queria prometer ao filho que tudo ficaria bem. Mas ela não sabia para onde ir. Sem dinheiro, sem emprego, sem ninguém a quem recorrer. Muito melhor, querido, ela disse, esperando que seu filho não pudesse ouvir o tremor em sua voz. Willa se levantou e pegou a mão de Jaime. Ela não pegou nada do quarto. Não havia mais nada que valesse a pena pegar. Apenas o robô nos braços de Jaime e as últimas moedas em seu bolso. Mãe e filho se afastaram da porta quebrada e entraram no beco escuro. As luzes da rua piscavam, lançando sombras estranhas nas paredes. Willa continuou avançando, sem saber para onde estava indo. Apenas sabendo que tinha que deixar aquele lugar. Tinha que encontrar um lugar seguro para Jaime. Mesmo que ela não soubesse onde esse lugar poderia estar, ou se ele sequer existia, eles caminharam pela noite. Duas pequenas figuras dentro de uma cidade grande demais para qualquer um deles. Uma mãe tentando proteger seu filho com tudo o que lhe restava. E uma criança caminhando ao seu lado, segurando seu robô, confiando que sua mãe encontraria o caminho. Mas Willa sabia. Ela sabia que esta noite não haveria onde dormir. Nenhum teto esperando por eles. Apenas a escuridão e a incerteza do amanhã. O motel barato ficava no final de um beco sem nome, onde as luzes de néon piscavam e o cheiro de umidade se agarrava a cada tijolo. Willa alugou o menor quarto, pagando com as últimas moedas que restavam em seu bolso, o suficiente para 3 noites. Depois disso, ela não tinha ideia do que aconteceria. Ela deitou na cama gasta, olhando para o teto manchado, ouvindo a respiração regular de Jaime ao seu lado. O menino conseguia dormir, pelo menos havia isso. As crianças têm uma capacidade de adaptação que os adultos não têm. Elas podem dormir em qualquer cama, desde que sua mãe esteja ao lado delas. Mas Willa não conseguia dormir. No dia seguinte, ela ligou para todos que conhecia. Uma velha amiga da faculdade, sem resposta. Uma ex-colega de trabalho. O número não estava mais em serviço. Um centro de apoio para mulheres, sem vagas disponíveis. Por favor, tente novamente mais tarde.
Ela até ligou para sua mãe biológica, a mulher que cortou todo o contato com ela desde o dia em que Willa fugiu com Tyler Pierce aos 19 anos. O telefone tocou. Ninguém atendeu. Willa olhou para a tela onde o saldo mostrava que não havia mais nada. Ela pousou o telefone, sua mão tremendo ligeiramente. Naquela noite, quando pensou que Jaime estava dormindo, Willa saiu para o corredor. Ela se sentou com as costas contra a parede descascada, abraçando um travesseiro contra o peito, e chorou. Não em voz alta, não com soluços, apenas lágrimas silenciosas caindo por suas bochechas, em suas mãos, no chão de concreto frio. Ela havia tentado ser forte, tentado cuidar de tudo sozinha. Mas esta noite, na escuridão do corredor daquele motel barato, Willa se permitiu ser fraca por um tempo. Só por um tempinho. Na manhã seguinte, ela acordou com os olhos inchados. Jaime ainda estava dormindo, o robô ao lado de seu travesseiro. Willa lavou o rosto, ajeitou o cabelo e tentou apagar todos os vestígios da noite anterior. Ela não tinha o direito de ser fraca, não na frente de seu filho. Acorde, querido, ela disse, sacudindo Jaime gentilmente. Vamos sair. Jaime se sentou e esfregou os olhos. Para onde vamos, mamãe? Para encontrar o café da manhã, disse Willa, forçando um sorriso. Depois, para encontrar uma nova casa. Mãe e filho saíram do motel. A luz do sol da manhã era dolorosamente brilhante depois de tantos dias escuros. Willa ainda não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Ela só sabia que tinha que continuar se movendo, continuar andando, continuar encontrando alguma maneira de sobreviver. Então ela viu o carro, um sedã preto brilhante estacionado bem em frente ao motel. Elegante, caro, deslocado neste bairro pobre como um diamante caído na lama. A porta do carro se abriu. Um homem saiu. Terno preto, camisa branca, olhos cinzentos e frios. Reese Carrington. Willa parou de repente, sua mão apertando a de Jaime, seu instinto protetor surgindo de uma vez. Mas ela não correu. Não havia mais para onde correr. Reese caminhou em direção a eles e parou a alguns passos de distância. Ele olhou para Willa, depois para Jaime e de volta para Willa. Sem saudação, sem explicação, apenas duas palavras. Entrem! Willa cerrou os dentes. Eu te disse que não preciso. Talvez você não precise. Reese interrompeu, sua voz plana e firme. Ele olhou para Jaime, seus olhos pousando no rosto do menino. Mas e ele? Willa ficou em silêncio. Ela queria discutir, queria dizer que podia cuidar das coisas sozinha. Mas quando olhou para o filho, olhou para as roupas que ele usava há 3 dias, olhou para os sapatos rasgados nos dedos, olhou para o robô velho e surrado que era a única posse que lhe restava, ela não conseguiu dizer uma palavra. Conrad não vai parar. Reese continuou, sua voz baixa e sem pressa. Ele te marcou. Ninguém nesta cidade ousará te contratar. Ninguém ousará alugar para você. Ele continuará te perseguindo até que você não tenha mais para onde ir. Willa engoliu em seco. Ela sabia que ele estava certo. Ela sentiu isso durante toda a semana. A mão invisível de Conrad se apertando em torno de sua vida, pouco a pouco. Por quê? Ela perguntou, sua voz rouca. Por que você está nos ajudando? Reese ficou em silêncio por um segundo, depois outro. Então ele respondeu, sua voz sem a menor hesitação. Eu não sei. A resposta foi tão honesta que Willa não soube como reagir. Ela olhou para Reese, tentando encontrar algum sinal de que ele estava mentindo, de que tinha algum propósito oculto, mas aqueles olhos não escondiam nada. Eles apenas olhavam para ela, esperando. Mamãe, Jaime puxou levemente a mão de Willa. Este é o homem de antes? Aquele que me salvou de ser atropelado pelo carro. Willa olhou para o filho, depois para Reese e ao seu redor, para o bairro em ruínas, para um hotel barato com o tempo quase esgotado, para a vida que estava escapando cada vez mais de suas mãos. Ela não confiava em Reese Carrington. Ela não confiava em ninguém. Mas não lhe restava outra escolha. Tudo bem, ela disse, sua voz grossa de emoção. Nós vamos. Reese assentiu e se virou para o carro. Ele não disse mais nada. Não precisava. Willa pegou a mão de Jaime e o seguiu. Cada passo parecia pesado como pedra. Ela não sabia no que estava se metendo. Não sabia como seria o futuro. Ela só sabia que esta era provavelmente a última aposta de sua vida
E ela estava apostando tudo em um chefe da máfia que não conhecia de forma alguma. As portas do elevador se abriram e Jaime ficou ali, de boca aberta. A cobertura se estendia diante dele como outro mundo, do tipo que ele só tinha visto em filmes ou em sonhos. O teto subia alto, as paredes de vidro davam para a cidade inteira, e os móveis brilhavam como se ninguém nunca os tivesse tocado. Jaime segurou o robô com força, seus olhos arregalados absorvendo tudo. Mamãe, ele sussurrou, esta casa é tão grande. Willa não respondeu. Ela ficou ao lado do filho, as costas retas, os ombros tensos, os olhos varrendo tudo como se medisse cada canto escondido. Seu instinto de sobrevivência não a deixava relaxar. Não importava o quão bonito fosse este lugar, ainda era o território de um chefe da máfia, e ela era uma estranha aqui. Reese entrou atrás deles e jogou as chaves do carro na mesa. A sala de estar é aqui, ele disse secamente, inclinando a cabeça em direção ao corredor. O segundo e o terceiro quartos ficam no final. A cozinha fica à esquerda. Peguem o que precisarem. Então ele se afastou sem outra palavra e desapareceu por uma porta no final do corredor oposto. Willa o observou ir, seus lábios pressionados com força. Ela não sabia o que deveria sentir. Gratidão, suspeita, talvez ambos. Mamãe, vamos dormir aqui? Jaime perguntou, seus olhos ainda fixos na enorme parede de vidro. Sim, só por enquanto, Willa respondeu, sua mão apertando a dele. Fique comigo, vamos ver os quartos. Na primeira noite, Willa não conseguiu dormir. Ela deitou em uma cama tão macia que parecia estar deitada em uma nuvem, mas seus olhos permaneceram bem abertos, fixos no teto. Cada pequeno som a fazia estremecer. O zumbido do ar-condicionado, o vento, passos em algum lugar distante. Ela não estava lá acostumada nesse tipo de silêncio. Não estava lá acostumada a esse tipo de luxo. E certamente não estava acostumada a dever nada a um homem como Reese Carrington. Jaime também não conseguiu dormir. Mas sua razão era muito mais simples. A cama era macia demais. Ele estava acostumado a dormir em camas duras, colchões finos, travesseiros achatados. Esta cama era tão macia que parecia que o estava engolindo inteiro, deixando-o sem nada sólido para se segurar. O menino se virou e se revirou por um tempo, depois saiu silenciosamente do quarto. A cobertura à noite era silenciosa como papel. A luz da cidade se filtrava pelo vidro, deixando manchas de sombra e brilho no chão. Jaime caminhou suavemente, o robô seguro em seus braços. Então ele viu Reese. O homem estava sentado sozinho no sofá, no escuro. Sem luzes acesas, sem televisão, apenas sentado ali olhando através do vidro, como se estivesse pensando em algo muito distante. Jaime ficou no canto do corredor e observou Reese por um momento. Então ele se aproximou. Senhor? Reese se virou, seus olhos se estreitando ligeiramente quando viu o menino parado ali segurando o robô, sua cabeça inclinada enquanto o olhava. Por que você não está dormindo? Ele perguntou. A cama é macia demais, Jaime respondeu honestamente. Não consigo dormir nela. Reese não disse nada. Ele não sabia como responder a essa resposta. Uma cama ser macia demais para dormir era um problema em que ele nunca havia pensado. Jaime se aproximou um pouco mais, depois se sentou no chão a alguns passos dele. Ele colocou o robô em seu colo e olhou para o homem. Você mora sozinho? Foi uma pergunta simples, mas fez Reese ficar em silêncio por um segundo. Sim, ele respondeu secamente. Isso não é triste? Jaime perguntou, seus olhos arregalados fixos em Reese sem piscar. Eu ficaria muito triste se morasse sozinho. Reese olhou para o menino e não disse nada. Ele queria dizer que estava acostumado, que a solidão era sua companheira há anos, que ele não precisava de ninguém. Mas olhando nos olhos claros do menino, essas palavras de repente pareceram sem sentido. Estou acostumado, ele disse finalmente. Jaime inclinou a cabeça como se pensasse naquela resposta. Então ele disse algo que pegou Reese completamente de surpresa. Mas estar acostumado com algo não significa que não te deixa triste. Reese ficou ali olhando para o menino, incapaz de dizer uma palavra. Ele estava lá acostumado com a solidão. Estava acostumado com a escuridão. Mas ser visto tão facilmente por uma criança de 7 anos era outra coisa completamente diferente. No canto do corredor, Willa estava parada, observando silenciosamente.
Ela havia acordado quando viu que Jaime não estava no quarto e foi procurá-lo. Mas quando viu isso, ela não interveio. Ela apenas ficou ali observando seu filho conversar com o chefe da máfia como se ele fosse um homem comum. E observando Reese pela primeira vez, não parecer tão frio como gelo. 2 semanas se passaram. Jaime começou a se acostumar com a cobertura. Ele não se perdia mais no corredor, não se assustava mais com o zumbido do ar-condicionado e aprendeu a dormir em uma cama macia como nuvens. Mais importante, ele começou a se acostumar com Reese. Todos os dias, Jaime encontrava alguma desculpa para falar com ele. Ele perguntava todo tipo de coisa. Perguntava o que Reese fazia para trabalhar. Perguntava por que Reese tinha tantos carros. Perguntava por que não havia fotos de família na casa. Reese não respondia a tudo, mas não mandava o menino embora. E para uma criança, isso era o suficiente. Tio Reese, você tem amigos? Jaime perguntou um dia, sentado à mesa desenhando. Reese estava lendo relatórios e olhou para ele. Não, ele respondeu. Então, de agora em diante, eu serei seu amigo. Jaime disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Reese olhou para ele e não disse nada, mas não recusou. Um dia, Jaime trouxe o robô para mostrar a Reese. Este é meu melhor amigo, ele disse segurando-o para Reese ver. Mas um dos braços dele está quebrado agora. Veja. Reese olhou para o robô. Um braço realmente estava quebrado. O lugar rachado estava envolto em fita velha que começava a se soltar. Por que você não o conserta? Ele perguntou. Não temos dinheiro. Jaime respondeu, sua voz calma. Mas tudo bem, eu ainda o amo. Mesmo que o braço dele esteja quebrado, ele ainda é meu amigo. Reese olhou para o menino, depois para o robô. Algo dentro de seu peito se moveu. Ele não sabia o que era. Ele só sabia que não era confortável, mas também não era desagradável. Naquela noite, pela primeira vez em 2 semanas, Willa cozinhou o jantar para os três. Ela não disse nada. Ela simplesmente colocou a comida na mesa e chamou Jaime e Reese para comer. Eles se sentaram ao redor da ampla mesa de jantar em silêncio. Jaime fez toda a conversa, contando sobre o que havia desenhado naquele dia. Willa assentia de vez em quando. Reese apenas ouvia. Ninguém percebeu. Mas naquela noite, a cobertura não estava tão fria como antes. Tinha o som da risada de uma criança. Tinha o cheiro de comida caseira. Tinha 3 pessoas sentadas ao redor de uma mesa como uma família, mesmo que ninguém ousasse chamar por esse nome. Naquela noite, Jaime sentou-se à mesa de jantar, um lápis de cor movendo-se sem parar em sua mão sobre a folha de papel branca. Ele estava desenhando, a língua para fora um pouquinho, os olhos cheios da concentração feroz de uma criança fazendo algo que acreditava ser terrivelmente importante. Willa estava lavando a louça na cozinha, olhando para o filho de vez em quando, com uma suavidade nos olhos. Reese atravessou a sala de estar a caminho do escritório. Ele tinha uma ligação para fazer, alguns documentos que precisavam de sua assinatura. O negócio comum de um chefe. Mas ele não foi muito longe quando a voz de Jaime se ergueu. Tio Reese. Reese parou. Ele virou a cabeça e olhou para o menino. O quê? Venha aqui. Quero te mostrar isso. Jaime disse, acenando com a mão, o rosto brilhando de excitação. Reese hesitou por um segundo. A ligação estava esperando, os papéis estavam esperando. Mas então ele caminhou até a mesa, ficou ao lado da cadeira de Jaime e olhou para o papel à sua frente. Era um desenho feito com lápis de cor, as linhas desajeitadas e irregulares, como todo desenho feito por uma criança de 7 anos. Mas Reese reconheceu a figura nele imediatamente. Um homem vestido de preto, cabelo preto e grandes asas saindo de suas costas, estendendo-se amplamente de cada lado, como as asas de uma águia. Quem é este? Reese perguntou, embora já soubesse a resposta. É você? Jaime disse, levantando o rosto para Reese com um sorriso radiante. Você gosta? Reese olhou para o desenho, olhou para as asas coloridas de branco e dourado, brilhando como se emitissem luz. Por que ele tem asas? Ele perguntou, sua voz um pouco mais rouca que o normal. Porque você me salvou. Jaime respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Pessoas que salvam outras pessoas são super-heróis. Super-heróis têm que ter asas. Reese ficou ali, incapaz de falar. Ele havia sido chamado de muitas coisas em sua vida. Chefe, assassino, monstro. Mas ninguém nunca o havia chamado de super-herói. Ninguém nunca havia desenhado asas para ele. Você gosta? Jaime perguntou,
seus olhos arregalados erguidos com esperança. Gosto, Reese respondeu, sua voz mais baixa que o normal. Você desenhou lindamente. Jaime sorriu e voltou a olhar para seu desenho. Reese estava prestes a se afastar, mas então Jaime falou novamente. Tio Reese, você é uma pessoa má? A pergunta cortou o ar como uma faca. Reese congelou onde estava. Sua mão ainda estava apoiada na borda da mesa, mas o resto dele parecia ter ficado imóvel como pedra. Ele se virou e olhou para Jaime. O menino ainda estava sentado ali, seus grandes olhos redondos fixos nele, sem medo, sem hesitação. Havia apenas a pura curiosidade de uma criança tentando entender o mundo. Por que você perguntaria isso? Reese disse, sua voz tentando manter a calma, embora algo dentro dele já tivesse começado a se fraturar. Jaime inclinou a cabeça, pensando por um segundo. Lá no cassino, ouvi algumas pessoas conversando. Elas disseram que você era um homem mau. Elas disseram, qualquer um que se envolve com você não acaba bem. O menino fez uma pausa, olhou para o desenho e depois de volta para Reese. Mas pessoas más não salvam outras pessoas, não é? Reese não respondeu. Ele não sabia como responder. Seu peito se apertou como se algo o estivesse agarrando por dentro. O que ele havia feito em sua vida? Quantas pessoas ele havia matado? Quantas vidas ele havia arruinado? Quantas pessoas ele havia empurrado para a escuridão para que pudesse subir ao topo deste império? Tio Reese? Jaime perguntou novamente, sua voz menor agora. O que há de errado? Reese piscou e voltou ao presente. Ele olhou para o menino, para aqueles olhos claros ainda não manchados pelo mundo. Ele começou, depois parou, engoliu em seco, respirou fundo. Eu não sei que tipo de pessoa eu sou. Jaime inclinou a cabeça como se pesasse aquela resposta com cuidado. Então ele falou com uma voz calma, como se estivesse falando sobre o tempo. Você fez coisas más? Reese assentiu lentamente. Muitas delas. Mas você é bom agora, Jaime disse com certeza absoluta. Você me salvou. Você deixou minha mãe ficar na sua casa. Você não me manda embora quando eu faço muitas perguntas. Pessoas más não fazem isso. O menino se levantou e caminhou até ficar ao lado de Reese, depois inclinou o rosto para olhá-lo. Eu sei que você é uma boa pessoa, mesmo que você não saiba. Reese olhou para o menino, 7 anos, magro, segurando um robô velho e surrado como um tesouro, e falando com ele com uma certeza que o próprio Reese nunca possuiu. Uma criança estava vendo algo nele que ele não conseguia ver em si mesmo. O coração de Reese começou a bater mais rápido. Não de medo, não de raiva, mas de algo que ele não conseguia nomear. Era quente, e o fazia querer acreditar no que o menino estava dizendo. Willa estava na porta da cozinha, embora tivesse parado de lavar a louça há algum tempo. Ela observava a cena à sua frente, sabão ainda grudado em suas mãos. Seu filho estava ao lado de um chefe da máfia falando sobre pessoas boas e más, como se estivesse falando com um amigo. E aquele chefe da máfia estava ali pela primeira vez, parecendo um ser humano comum. Sem casca fria, sem olhar congelado, apenas um homem sendo abalado pelas palavras de uma criança de 7 anos. Reese não disse mais nada. Ele apenas levantou a mão e deu um tapinha leve na cabeça de Jaime, um gesto desajeitado de um homem que nunca havia feito tal coisa antes. Então ele se virou e saiu para a varanda. Los Angeles se estendia diante dele, as luzes brilhando como milhões de estrelas caídas no chão. Reese ficou ali, uma mão apoiada no corrimão, olhando para a cidade que ele chamava de seu território. Mas esta noite, ele não estava pensando em poder. Não estava pensando em dinheiro, não estava pensando no império. Ele estava pensando em um menino de 7 anos que havia desenhado asas em suas costas e perguntado se ele era uma pessoa má. Pela primeira vez em todos aqueles anos, Reese Carrington se perguntou quem ele realmente era. E pela primeira vez, ele não tinha uma resposta. No dia seguinte, Fox foi à cobertura. Ele não ligou antes, não deu nenhum aviso. Ele simplesmente apareceu na porta à tarde, enquanto Willa estava passeando com Jaime em um parque próximo. Reese sabia que quando Fox vinha pessoalmente, significava que algo importante havia acontecido. Os dois homens sentaram-se no escritório de Reese com a porta fechada. Fox colocou um arquivo grosso na mesa, recheado de documentos, fotografias e registros copiados. Eu investiguei Willa Reed, ele disse, sua voz baixa. Como você pediu. Reese assentiu e estendeu a mão para o arquivo,
Mas Fox levantou a mão para detê-lo. Deixe-me te contar primeiro, ele disse. Há coisas aqui que você precisa ouvir de mim, não ler em uma página. Reese franziu a testa levemente, mas não discutiu. Ele se recostou na cadeira e esperou. Fox respirou fundo, como se pesasse cada palavra antes de dizê-la. Willa Reed, 27 anos, sem família, sem parentes. Ela fugiu de casa quando tinha 19 anos. Ele fez uma pausa e olhou para Reese. Ela foi embora por causa de um homem, Tyler Pierce. Reese ficou ali, sem expressão no rosto. Mas o nome Pierce chamou sua atenção imediatamente. Tyler Pierce, ele repetiu. Parente de Conrad. Filho dele, Fox respondeu secamente. O único filho de Conrad Pierce. O ar na sala de repente pareceu mais pesado. Reese não disse nada. Ele apenas olhou para Fox e esperou que ele continuasse. Tyler conheceu Willa quando ela tinha 19 anos. Fox continuou, sua voz uniforme como se estivesse lendo um relatório. Ela era jovem, ingênua, acreditava no amor. Tyler, por outro lado... Ele parou e balançou a cabeça. Tyler era uma alma cruel. Ele quebrou o espírito de Willa de maneiras que ninguém jamais deveria suportar. Mais de uma vez. De mais de uma maneira. Reese apertou os braços da cadeira. Ele não precisava que Fox explicasse os detalhes. Ele entendia perfeitamente o que significava dor nesse tipo de história. Willa engravidou quando tinha 20 anos. Fox continuou. Não foi planejado. Tyler não queria o bebê. Ele queria que ela interrompesse a gravidez, mas Willa se recusou. Ele olhou para Reese, seus olhos afiados. Ela manteve a criança e deu à luz Jaime. Reese permaneceu em silêncio. A imagem do menino surgiu imediatamente em sua mente. Os olhos arregalados, o sorriso claro, o robô velho e surrado seguro em seus braços. Aquela criança era filho de Tyler Pierce, neto de Conrad Pierce. Willa ficou com Tyler por 2 anos depois que Jaime nasceu. Fox disse. 2 anos de inferno. Então ela fugiu. Levou Jaime com ela e nada mais. Ela passou 5 anos se escondendo, mudando de lugar, trocando de emprego repetidamente, tentando desaparecer da vista da família Pierce. Ele apoiou a mão no arquivo. Mas Conrad a encontrou há cerca de 1 ano. Ele não a abordou diretamente. Em vez disso, ele criou uma situação que a forçou a se endividar. Então, ele usou essa dívida para controlá-la. Dinheiro de proteção, disse Reese, falando pela primeira vez desde que Fox começou a contar a história. Aluguel, dinheiro adiantado. Tudo era uma armadilha. Exatamente. Fox assentiu. Conrad não queria apenas dinheiro. Ele queria Jaime, seu neto, a única linhagem Pierce que restava. Porque os registros oficiais dizem que Tyler morreu em um acidente de carro em chamas há 2 anos. O corpo foi queimado a ponto de não ser reconhecido, e Conrad fechou o caso suspeitosamente rápido. Eu sempre suspeitei que fosse uma história fantasma projetada para enterrar as crescentes acusações criminais de Tyler. Reese ficou sentado em silêncio. Agora tudo fazia sentido. Por que Conrad ficou tão furioso quando Reese interferiu? Por que ele não parou de se vingar de Willa? Por que ele estava disposto a queimar tudo apenas para continuar perseguindo mãe e filho? Isso nunca foi sobre dinheiro. Era sobre sangue, sobre posse, sobre poder. Você está no meio de algo grande, Reese, disse Fox, sua voz grave. Conrad não vai deixar isso para lá. Ele fará o que for preciso para ter o menino de volta, mesmo que isso signifique ir contra você. Reese não respondeu imediatamente. Ele olhou pela janela para o céu da tarde mudando de cor. Pensou em Willa, em Jaime, no desenho com as asas na pergunta. Você é uma pessoa má? O menino é neto de Conrad, disse Fox, seu tom mais suave agora. Você entende o que isso significa? Legalmente, Conrad poderia lutar pela custódia. Você não tem base legal para mantê-lo. Eu não me importo com a lei, Reese respondeu, sua voz fria. Você está indo contra Conrad por uma criança que não é sua? Fox perguntou, não para julgar, mas para entender. Reese se virou e olhou para ele. Seus olhos ainda estavam frios. Mas havia outra coisa neles agora. Uma luz que Fox nunca tinha visto antes. Estou indo contra Conrad porque é a coisa certa a fazer, disse Reese, cada palavra lenta e clara. E eu não vou entregar aquele menino a ele. Nunca. Fox olhou para Reese por um longo momento.
Então ele assentiu, um pequeno sorriso passando brevemente por seus lábios. Tudo bem, ele disse. Então precisamos de um plano. Naquela noite, depois que Fox foi embora, Reese ficou do lado de fora do quarto de Jaime. A porta estava entreaberta. Uma suave luz noturna amarela se derramava pela fresta. Ele empurrou a porta silenciosamente e entrou. Jaime estava dormindo, o robô ao lado de seu travesseiro. O rosto do menino estava pacífico, seus lábios curvados no mais leve indício de um sorriso, como se estivesse sonhando algo bom. Reese ficou ali olhando para a criança. Uma criança que não era sua. Uma criança que carregava o sangue de seu inimigo, mas também uma criança que havia desenhado asas em suas costas e o chamado de homem bom. Eu não vou deixar ninguém te tocar. Reese sussurrou, sua voz tão suave que apenas a escuridão ouviu. Eu prometo. 3 dias depois, Fox voltou. Desta vez não havia arquivo, nem relatório. Apenas o próprio homem e uma expressão grave que Reese raramente via em seu rosto. Eles se sentaram no escritório com a porta fechada. Willa estava na sala de estar ensinando Jaime a escrever letras. E de vez em quando, a risada do menino chegava fracamente através da parede. Fox sentou-se em frente a Reese, ambas as mãos apoiadas na mesa, seus olhos afiados fixos no homem que ele havia criado por 18 anos. Precisamos ter uma conversa séria. Fox começou, sua voz baixa e sem pressa. Sobre aqueles dois. Reese inclinou a cabeça ligeiramente. Vá em frente. Fox respirou fundo, como se preparasse para o que estava prestes a dizer. Você deveria entregá-los a Conrad. As palavras caíram como um tapa. Reese ficou ali, seus olhos se estreitando ligeiramente, incerto se tinha ouvido corretamente. O que você acabou de dizer? Entregue-os a Conrad. Fox repetiu, sua voz firme e sem a menor hesitação. Essa é a decisão mais inteligente agora. Reese não respondeu. Ele apenas olhou para Fox enquanto seus olhos escureciam lentamente como o céu antes de uma tempestade. Fox continuou, seu tom lógico e frio, como um homem analisando os fatos de um negócio. Conrad tem base legal para buscar a custódia. Ele tem dinheiro, advogados, conexões. Você não tem base para manter aquele menino. Se você fincar o pé, arrastará todo o seu império para uma guerra que não precisa acontecer. Não precisa acontecer? Reese repetiu, sua voz baixa e perigosa. Isso mesmo. Fox assentiu. Você está arriscando tudo por uma mulher que acabou de conhecer e uma criança que não é sua. Não é assim que um chefe deve agir. É assim que um tolo age. Reese se levantou e a cadeira arrastou para trás com um som áspero. Ele plantou ambas as mãos na mesa e se inclinou em direção a Fox, seus olhos como gelo. Você está me dizendo para abandoná-los? Estou te dizendo para pensar com a cabeça, não com o coração. Fox respondeu, totalmente impassível diante da fúria que subia nos olhos de Reese. Você está deixando a emoção te controlar. Essa é a coisa mais perigosa para um homem na sua posição. Emoção? Reese deu uma risada curta. E não havia um traço de humor nela. Você chama proteger uma criança de emoção? Eu chamo arriscar-se por pessoas que não têm nada a ver com você de estupidez. Fox se levantou e encarou Reese em toda a sua altura. Você construiu este império ao longo de 18 anos. Você está realmente disposto a jogar tudo fora por um menino de 7 anos? Reese ficou em silêncio, sua mandíbula contraída, suas mãos cerradas em punhos. Pela primeira vez em todos aqueles anos, ele estava com raiva de Fox, verdadeiramente com raiva. Você tem 1 minuto para sair daqui, Reese disse, cada palavra forçada por entre os dentes cerrados. Antes que eu esqueça quem você é. Fox não se moveu. Ele ficou ali olhando para Reese, e não havia um traço de medo em seus olhos. E então algo aconteceu que ninguém esperaria. Fox sorriu. Não um sorriso zombeteiro, não um sorriso desafiador, mas um sorriso caloroso, como o sorriso de um pai vendo seu filho finalmente se tornar o homem que ele estava destinado a ser. Finalmente, ele disse, sua voz tornando-se completamente gentil. Finalmente você encontrou algo pelo qual vale a pena lutar. Reese congelou. A raiva dentro dele morreu de uma vez, substituída pela confusão. Do que você está falando? Fox sentou-se novamente e soltou um suspiro silencioso. Estou com você há 18 anos, Reese. Desde que você era um garoto de 15 anos naquele orfanato, furioso com o mundo inteiro.
Eu te ensinei a sobreviver, a construir poder, a se tornar um chefe. Ele olhou para Reese, seu olhar profundo e firme. Mas havia uma coisa que eu nunca pude te ensinar. Como se importar com alguém além de si mesmo. Reese não disse nada. Ele apenas ficou ali e ouviu. Eu esperei por este dia por muito tempo, disse Fox. O dia em que você estaria disposto a se arriscar por outra pessoa. O dia em que você escolheria o que é certo em vez do que é lucrativo. O dia em que você se tornaria um ser humano, não apenas um chefe. Ele sorriu, pequeno mas sincero. E hoje você fez isso. Reese olhou para Fox e entendeu tudo. Isso tinha sido um teste. Um teste que o velho havia preparado há muito tempo, esperando exatamente pelo momento certo. Você estava me testando, ele disse. Não era uma pergunta. Eu estava. Fox assentiu. E você passou. Reese sentou-se, de repente sentindo-se cansado. Mas era o tipo de cansaço que vinha com alívio, como se um fardo finalmente tivesse sido tirado de seus ombros. Então, você tem um plano? Ele perguntou. Ou você só veio aqui para testar meu coração? Fox deu uma risada silenciosa. Você realmente acha que eu vim de mãos vazias? Ele tirou um pendrive do bolso e o colocou na mesa. Conrad não é apenas um operador de cassino. Ele está envolvido em outras operações também, muito piores, do tipo que o FBI estaria muito interessado. Reese olhou para o pendrive. Evidência suficiente para colocar Conrad na prisão por muito tempo. Fox respondeu. Se você quer derrubá-lo para sempre, este é o caminho. Não com armas, com a lei. Reese pegou o pendrive e sentiu seu peso na palma da mão. Pequeno, mas poderoso o suficiente para mudar tudo. O que o FBI vai querer em troca? Ele perguntou. Cooperação, Fox respondeu. Você fornece as evidências, e eles lidarão com Conrad. Em troca, você pode ter que admitir certas coisas, mas se a negociação for bem conduzida, você não terá que ir para a prisão. Reese olhou para Fox, depois para o pendrive. Então ele pensou em Jaime, em Willa, na promessa que ele havia sussurrado na escuridão na noite anterior. Faça isso, ele disse. Fox assentiu e se levantou. Eu vou providenciar. Antes de sair, ele parou na porta e se virou para olhar para Reese uma última vez. 18 anos, ele disse. Eu esperei para ouvir essas palavras por 18 anos. Então ele saiu, deixando Reese sozinho com o pendrive e uma decisão que já havia sido tomada. Com o passar dos dias, Willa começou a mudar. Não de forma dramática, não de uma vez, apenas em pequenos detalhes que apenas uma pessoa observadora notaria. Ela não ficava mais tensa toda vez que Reese entrava em um quarto. Ela não se encolhia mais ao som de seus passos no corredor. Ela não o olhava mais com os olhos cansados de alguém observando um possível inimigo. Eles começaram a conversar mais. Não conversas longas, apenas algumas trocas durante o jantar, algumas saudações silenciosas pela manhã, algumas observações sobre o tempo ou sobre o mais novo desenho que Jaime havia feito. Mas para Willa, que se acostumou ao silêncio e à autoproteção, isso já era muito. Uma noite depois que Jaime adormeceu, Willa sentou-se na varanda. Ela olhou para a cidade, suas luzes brilhando como estrelas que haviam caído na terra. Reese saiu e ficou ao lado dela sem dizer nada. Eles permaneceram ali em silêncio por um bom tempo. Então Willa falou, sua voz leve como o vento. Eu costumava pensar que nunca conseguiria escapar. Ela disse, seus olhos ainda fixos na distância. Não dele, não daquela vida, não da sombra da família Pierce. Reese não perguntou quem era ele. Ele já sabia. Fox lhe contara. Eu fugi quando Jaime tinha 2 anos. Willa continuou, sua voz mais baixa agora. Eu não levei nada comigo. Apenas ele e as roupas do corpo. Pensei que se eu corresse para longe o suficiente, por tempo suficiente, eles se esqueceriam de mim. Ela deu uma risada fraca e não havia alegria nela. Eu estava errada. Reese não disse nada. Ele apenas ficou ali e ouviu. Às vezes, o silêncio é o que as pessoas precisam mais do que conforto. 5 anos, disse Willa. 5 anos correndo, mudando de apartamento, mudando de emprego, mudando de cidade, tentando me tornar invisível. Mas eles ainda me encontraram. Ela se virou para olhar para Reese pela primeira vez naquela noite. Você sabe como é isso? Ser caçada e nunca saber quando eles vão aparecer. Reese olhou para ela. Seus olhos encontraram os dela, castanhos, na luz fraca. Eu sei, ele respondeu.
sua voz baixa, de uma maneira diferente. Mas eu sei. Willa não perguntou mais nada. Ela entendeu que Reese tinha um passado próprio, cicatrizes sobre as quais ele não falava, mas que ainda carregava consigo todos os dias. Naquela noite, eles não disseram muito mais. Eles simplesmente ficaram ali olhando para a cidade, compartilhando o silêncio como dois estranhos lentamente se tornando familiares um para o outro. Algumas noites depois, Willa acordou às 2 da manhã. Ela não sabia por quê. Talvez fosse um sonho. Talvez fosse o instinto de uma mãe. Ela olhou para a cama de Jaime e viu que estava vazia. Seu coração deu um pulo, mas então ela ouviu o murmúrio fraco de vozes vindo da sala de estar. Não a voz de Jaime, a de Reese. Willa se levantou e saiu silenciosamente. Ela parou no canto do corredor e olhou para a sala de estar, e o que viu a deixou completamente imóvel. Jaime estava dormindo no sofá. Ele devia ter adormecido ali. O robô estava ao seu lado, como sempre. E Reese estava ali curvado ligeiramente, cobrindo gentilmente o menino com um cobertor. Seus movimentos eram lentos e cuidadosos, como se tivesse medo de acordá-lo. Ele puxou o cobertor até os ombros de Jaime, passou a mão levemente por seu cabelo e depois se endireitou. Willa olhou para a cena, seu coração batendo mais rápido que o normal. Este era o chefe da máfia mais poderoso de Los Angeles, o homem que a cidade inteira temia, e ele estava cobrindo seu filho como um pai. Reese se virou e viu Willa parada ali. Os dois se olharam em silêncio. Ninguém falou. Ninguém precisava. Seus olhos se encontraram, e naquele momento, algo mudou. Uma parede invisível entre eles caiu. Um fio invisível se esticou entre eles. Reese caminhou em direção a Willa e parou a alguns passos de distância. Ele não explicou, ele não se defendeu. Ele apenas ficou ali e esperou. Você não precisava fazer isso. Willa sussurrou. Eu sei, disse Reese. Então por quê? Reese ficou em silêncio por um segundo. Então ele respondeu, sua voz tão suave que Willa teve que ouvir com atenção para ouvi-la. Porque eu quis. 4 palavras, simples, mas elas carregavam o peso de uma mudança inteira que nenhum dos dois podia negar. Willa olhou para Reese, para os olhos cinzentos que não eram mais tão frios como no primeiro dia em que se conheceram. Ela viu algo ali. Não o cálculo de um chefe, não a indiferença de um estranho, mas algo mais quente, mais honesto, mais humano. Obrigada, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Por tudo. Foi a primeira vez que ela se dirigiu a ele com uma suavidade na voz, usando um tom íntimo e pessoal. Ela estava falando com ele não como um chefe, não como Carrington, mas simplesmente como um homem. Uma pequena mudança na forma como ela falava, mas que ambos sentiram profundamente. Reese assentiu e não disse mais nada. Ele se virou e caminhou em direção ao seu quarto, mas antes de desaparecer nas sombras, ele parou e olhou para Willa uma última vez. Durma bem, ele disse suavemente. Então ele se afastou, deixando Willa parada ali, seu coração ainda batendo muito rápido e um pequeno sorriso se formando lentamente em seus lábios antes mesmo que ela percebesse. Uma week depois, Jaime começou em uma nova escola. Reese havia providenciado tudo, desde a matrícula até os uniformes e livros. Ele também designou um homem de confiança para levar e buscar o menino na escola todos os dias, alguém que trabalhava para ele há muitos anos e nunca cometeu um erro. No início, Willa estava inquieta. Ela não estava acostumada a ter seu filho longe dela o dia todo. Mas quando viu Jaime carregando animadamente sua nova mochila escolar, contando orgulhosamente sobre os novos amigos que havia feito, ela começou a relaxar. Talvez tudo ficasse bem. Talvez a vida estivesse finalmente começando a virar a seu favor. Até aquela tarde. Willa estava na cozinha quando seu telefone começou a vibrar. Um número desconhecido. Ela atendeu. Olá, estou ligando da escola primária Westfield. Uma voz de mulher soou. Estou falando com o responsável por Jaime Reed? Sim, sou a mãe de Jaime. Willa respondeu, seu coração já começando a acelerar, embora ela ainda não soubesse por quê. Senhora, queríamos confirmar por que Jaime não compareceu à sua última aula hoje. A voz da mulher continuou. Ele saiu da escola durante o intervalo do almoço e não voltou. Presumimos que a senhora tinha vindo buscá-lo mais cedo, então não ligamos imediatamente. O mundo de Willa parou. O quê? Ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu não busquei o Jaime. Onde está o motorista? Não vimos ninguém vir buscá-lo, senhora. Pensamos. Willa não ouviu o resto. Ela já havia desligado.
sua mão trêmula discando o número do motorista. Tocou uma, duas, três vezes. Sem resposta. Ela ligou de novo. Ainda nada. O pânico começou a subir em seu peito. Willa discou o número de Reese, seus dedos tremendo tanto que ela teve que tentar várias vezes antes de acertar. Reese atendeu após o segundo toque. Willa. Jaime, ela disse, sua voz quebrando. Jaime desapareceu. A escola ligou e disse que ele não estava na última aula. O motorista não está atendendo. Eu não sei. Sua voz se estilhaçou. Eu não sei onde ele está. O silêncio caiu do outro lado da linha. Então a voz de Reese veio curta e afiada. Estou indo para casa agora. Reese estava no meio de uma reunião importante quando recebeu aquela ligação. Ele se levantou e saiu no meio de tudo, sem uma única explicação para as pessoas sentadas ao redor da mesa. No caminho de volta, ele ligou para Fox. Encontre o motorista de Jaime agora mesmo. O que aconteceu? Fox perguntou, sua voz tornando-se séria imediatamente. O menino desapareceu. Quando Reese chegou à cobertura, Willa estava sentada no sofá, o rosto branco como papel, o telefone apertado na mão. Ele nem teve tempo de falar antes que o telefone dela vibrasse novamente. Uma mensagem de voz. Número desconhecido. Willa olhou para a tela, depois para Reese. Sua mão tremeu ao apertar o play. A voz de Conrad Pierce encheu a sala silenciosa. Willa, há quanto tempo? Sua voz era lenta e pingando de satisfação presunçosa. Carrington pensou que poderia ficar com o meu neto. Ele estava errado. O menino está com o avô agora, exatamente onde pertence. Willa levou a mão à boca e as lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. A voz de Conrad continuou. Você quer vê-lo? Venha sozinha. Pier número 7, meia-noite. Se ouvir sequer uma sombra de Carrington ou de qualquer outra pessoa, você nunca mais verá seu filho. A mensagem terminou. A tela escureceu, mas não acabou. Uma mensagem com foto chegou logo depois. Willa abriu e seu coração pareceu ser esmagado em seu peito. Jaime estava sentado em uma cadeira de madeira em um quarto escuro. Seus braços ainda estavam enrolados no robô velho. Seu rosto estava calmo, não assustado, não chorando. Apenas aqueles olhos arregalados olhando diretamente para a câmera, como se estivesse enviando uma mensagem para sua mãe. Ele ainda estava bem. Ele estava esperando por ela. Jaime! Willa sussurrou, seus dedos tocando a tela como se pudesse tocar seu filho através dela. Meu bebê. Suas pernas cederam. Ela cambaleou e quase caiu. Reese deu um passo à frente e a segurou, deixando-a se apoiar nele. Eu vou trazê-lo de volta, ele disse, sua voz baixa e certa. Eu prometo. Willa ergueu a cabeça e olhou nos olhos de Reese. Aqueles olhos cinzentos não estavam frios agora. Eles não estavam vazios. Eles queimavam com algo que ela nunca tinha visto neles antes. Determinação, fúria controlada e uma promessa que não precisava ser dita em voz alta. Conrad quer que eu vá sozinha, ela disse, sua voz rouca. Se você for comigo... Você não vai a lugar nenhum. Reese interrompeu, seu tom não permitindo discussão. Isso é entre mim e Conrad. Eu vou resolver. Willa queria protestar. Queria dizer que aquele era seu filho. E ela tinha que fazer algo. Mas quando olhou nos olhos de Reese, ela soube que ele nunca a deixaria ir lá sozinha. E talvez, pela primeira vez em sua vida, ela confiasse em alguém o suficiente para colocar a coisa mais importante que tinha em suas mãos. Traga meu filho de volta para mim, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro, mas cheia de resolução. Por favor. Reese assentiu. Não eram necessárias mais palavras. Willa recuou e se virou para seu quarto. Ela precisava ficar sozinha, precisava pensar, precisava acreditar que tudo de alguma forma ficaria bem. Mas quando a porta do quarto se fechou atrás dela, Willa desabou, enterrando o rosto no travesseiro, e chorou. Ela chorou de medo. Ela chorou de desamparo. E ela chorou porque, pela primeira vez, estava depositando toda a sua confiança em um homem que um dia jurara que nunca confiaria. Naquela noite, Willa não dormiu. Ela deitou na cama com os olhos fixos no teto, sua mente girando com 1000 pensamentos. Reese estava no escritório conversando com Fox sobre um plano. Eles estavam discutindo o FBI, as evidências, a maneira de derrubar Conrad legalmente. Mas tudo isso levaria tempo, e Jaime estava nas mãos de Conrad agora. Cada segundo que passava era mais um segundo que seu filho estava longe dela. Willa fechou os olhos e o rosto de Jaime surgiu em sua mente.
Aqueles olhos arregalados, aquele sorriso claro e inocente, aquela pequena voz chamando mamãe. E a foto que Conrad enviara. Jaime sentado na cadeira, segurando o robô, o rosto calmo, mas os olhos esperando sua mãe chegar. Ela não podia esperar, não podia ficar sentada aqui, enquanto seu filho estava lá fora, sem saber o que poderia acontecer com ele. Ela passou a vida inteira fugindo, passou a vida inteira deixando outras pessoas a protegerem. Mas desta vez era diferente. Este era seu filho, e ela faria o que fosse preciso para trazê-lo de volta. Willa sentou-se e caminhou silenciosamente até a mesa. Ela pegou uma folha de papel e uma caneta e começou a escrever. Sua caligrafia tremia, mas cada palavra era clara. Reese, quando você ler esta carta, eu já terei ido. Não fique com raiva. Não venha me procurar. Esta é minha decisão, e eu sei o que estou fazendo. Ela parou, engoliu em seco e continuou a escrever. Você me mostrou como é ser protegida. Pela primeira vez na minha vida, eu sei o que significa ter alguém do meu lado. Sou grata a você por isso. Mais grata do que as palavras podem dizer. Lágrimas caíram no papel, borrando algumas palavras. Willa as enxugou e continuou a escrever. Mas este é o meu fardo. Esta é a minha luta. Não posso deixar você continuar se arriscando por nós. Conrad me quer. Então ele me terá, mas vou garantir que Jaime esteja seguro de uma forma ou de outra. Ela fez uma nova pausa, respirando fundo. Não nos procure. Viva a sua vida. Você merece ser feliz. Ela assinou seu nome, dobrou a carta e a colocou no travesseiro, onde Reese a encontraria se entrasse em seu quarto. Então ela se levantou, vestiu o único casaco que tinha e saiu silenciosamente da cobertura. O elevador a levou até o térreo. Ela saiu para a rua e chamou um táxi. Pier número 7, ela disse ao motorista. A cidade à noite passava pela janela. As luzes piscavam. As ruas estavam quase vazias. Willa sentou-se no banco de trás com as mãos cerradas, o coração batendo rápido. Ela não sabia o que a esperava. Não sabia o que Conrad faria. Mas ela sabia de uma coisa. Ela não deixaria seu filho sozinho, não importava o custo. O táxi parou no pier. Willa pagou, saiu e o vento do mar a atingiu de uma vez, carregando o cheiro de sal e óleo de motor. As luzes dos navios atracados ao longo do porto piscavam fracamente no escuro. E lá, parado no meio do pátio aberto, estava Conrad Pierce. Ele usava um casaco pesado, as mãos nos bolsos, um sorriso triunfante nos lábios quando viu Willa se aproximar. Você realmente veio, ele disse, sua voz grossa de satisfação presunçosa. Pensei que você se esconderia atrás de Carrington para sempre. Willa não respondeu. Ela apenas olhou para Conrad, seus olhos varrendo a área em busca de uma coisa. Onde está Jaime? Ela perguntou, sua voz tentando se manter firme. Conrad deu um leve aceno de cabeça. Um homem saiu das sombras, uma mão segurando uma pequena figura ao seu lado. Jaime. O menino ainda usava o uniforme da escola. Ele ainda segurava o robô em seus braços. No momento em que viu sua mãe, seus olhos se iluminaram. Mamãe! Jaime gritou, sua pequena voz clara cortando o ar frio do porto. O homem o soltou e Jaime correu para ela, jogando-se em seus braços. Willa caiu de joelhos e abraçou o filho com toda a força que pôde, o rosto enterrado em seu cabelo. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas ela não deixou Jaime vê-las. A mamãe está aqui, querido. Ela sussurrou, sua voz tremendo, mas tentando se manter forte. Estou aqui. Está tudo bem. Jaime se agarrou a ela e não disse nada. Ele apenas se segurou como se tivesse medo de que, se soltasse, ela desapareceria. Conrad ficou ali, observando a cena com total indiferença. Comovente, ele disse, seu tom pingando de zombaria. Agora os dois estão aqui, do jeito que eu queria. Willa se levantou, suas mãos ainda segurando firmemente as de Jaime. Ela olhou para Conrad e não havia mais medo em seus olhos, apenas uma aceitação fria. O que você quer? Ela perguntou. Simples, Conrad respondeu, virando-se e caminhando em direção a um barco atracado nas proximidades. Você e o menino vêm comigo. Deixar este lugar. Começar uma nova vida em algum lugar que Carrington nunca encontrará. Ele se virou, aquele sorriso frio ainda em seus lábios. Suba no barco. Willa olhou para o barco, olhou para Conrad, depois olhou para Jaime.
O menino inclinou o rosto, seus grandes olhos cheios de confiança enquanto a olhava. Mamãe, para onde vamos? Ele perguntou. Willa se abaixou e afagou seu cabelo. Eu não sei, querido, ela disse honestamente, mas a mamãe ficará com você sempre. Ela se endireitou, pegou a mão de Jaime e seguiu Conrad em direção ao barco. Cada passo parecia pesado como pedra. Cada passo era um adeus não dito a Reese, a cobertura, a vida que ela mal começara a acreditar que poderia ser possível. Sinto muito, querido, ela sussurrou, sua voz baixa o suficiente para que apenas Jaime ouvisse. Sinto muito por tudo. Jaime apertou a mão dela. Está tudo bem, mamãe, ele disse. Contanto que eu tenha você, estou bem. Eles subiram no barco. A porta se fechou atrás deles. O motor começou a roncar e o barco se preparou para se afastar do cais, levando mãe e filho para a escuridão. Reese acordou às 5 da manhã. Ele não dormira muito. Passara a noite inteira com Fox, planejando, discutindo a abordagem ao FBI e tudo o que poderia acontecer. Quando finalmente conseguiu adormecer, o amanhecer já estava próximo. A primeira coisa que fez ao acordar foi verificar o quarto de Willa. Ele queria dizer a ela que tudo ficaria bem, que ele tinha um plano, que Jaime estaria em casa em breve. Mas quando abriu a porta, o quarto estava vazio. A cama estava arrumada. Não havia sinal de que alguém tivesse dormido ali. E no travesseiro havia um pedaço de papel cuidadosamente dobrado. O coração de Reese começou a bater mais rápido enquanto ele se aproximava e o pegava. Ele o desdobrou e leu cada linha da caligrafia trêmula. Reese, quando você ler esta carta, eu já terei ido. Cada palavra parecia uma faca cortando seu peito. Ele continuou lendo, lendo sua gratidão, seu pedido de desculpas, a decisão que ela havia tomado. Não nos procure. Viva sua vida. Você merece ser feliz. Reese ficou ali com a carta na mão, os olhos fixos nas palavras, mas sem mais vê-las. O mundo ao seu redor parecia congelar. Sem som, sem luz, apenas um vazio enorme engolindo tudo. Ele os havia perdido. Willa se fora. Jaime se fora. Ela se entregara a Conrad sozinha, enquanto ele estava no quarto ao lado, discutindo planos. Pela primeira vez em todos aqueles anos, Reese Carrington não sabia o que fazer. Ele enfrentara inimigos. Ele passara pela vida e pela morte. Ele construíra um império do nada com suas próprias mãos. Mas, parado neste quarto vazio, segurando a carta da mulher que recusara sua ajuda para enfrentar o monstro sozinha, ele se sentia mais impotente do que nunca. Sua mão tremeu. Não muito, apenas um pouco, mas o suficiente para ele perceber que algo dentro dele havia mudado. Algo havia quebrado. Ou talvez algo tivesse acabado de ser consertado. Reese, a voz de Fox veio da porta. Ele estava ali. Um olhar para a carta na mão de Reese foi o suficiente para ele entender o que havia acontecido. Ela foi embora, disse Reese, sua voz baixa e rouca. Ela foi para o porto sozinha. Fox não disse nada. Ele apenas ficou ali esperando. Encontre-os, disse Reese, sua voz de repente se aguçando. Agora mesmo. Fox pegou o telefone e discou. Alguns segundos depois ele desligou, o rosto grave. Pier número 7. Conrad tem um barco lá. Segundo minha fonte, está se preparando para partir. Reese se moveu em direção à porta, mas Fox se colocou na frente dele. Espere, ele disse. Você não pode entrar lá sozinho. Conrad tem homens. Ele é perigoso e fortemente guardado. Você estará morto antes de conseguir subir naquele barco. Então, o que você espera que eu faça? Reese perguntou, sua voz grossa de fúria contida. Sentar aqui e esperar enquanto ele os leva embora? Não, Fox respondeu, calmo mas firme. Estou te dizendo para fazer o que já discutimos. Ligue para o FBI. Reese ficou em silêncio. Ele sabia que Fox estava certo. O pendrive continha evidências das operações criminosas de Conrad. Se o FBI interviesse, Conrad não teria para onde fugir. Mas isso também significava que Reese teria que testemunhar. Ele teria que confessar. Ele teria que enfrentar as consequências de tudo o que fizera ao longo de todos aqueles anos. Você entende o que isso significa? Fox perguntou, sua voz mais suave agora. Se você ligar para o FBI, terá que contar tudo sobre Conrad, sobre a operação dele e sobre você também. Ele olhou para Reese, seu olhar profundo e firme. Você perderá tudo, Reese. O dinheiro, o poder, talvez até a sua liberdade. Você está pronto para pagar esse preço?
Reese ficou ali, a carta ainda apertada na mão. Ele olhou para as palavras trêmulas de Willa. Pensou em Jaime, o menino que desenhara asas em suas costas, e perguntara se ele era um homem mau. Pensou em como foi sentar-se à mesa de jantar com eles. A primeira vez que alguém esperou por ele para voltar para casa. Perder tudo. Ele já havia perdido tudo desde o momento em que leu aquela carta. Ligue para o FBI. Ele disse, sua voz sem hesitação. Agora. Ligue para eles agora. Fox olhou para ele por um segundo, depois assentiu. Ele não perguntou mais nada. Não tentou detê-lo. Ele apenas pegou o telefone e começou a discar. Eles levarão cerca de 20 minutos para chegar ao porto. Ele disse após encerrar a ligação. O que você vai fazer até então? Reese já estava saindo pela porta, as chaves do carro na mão. Eu vou lá primeiro, ele disse. Vou manter Conrad lá até o FBI chegar. Sozinho? Fox perguntou. Sem arma? Reese parou na porta e se virou para olhá-lo. Eu não preciso de uma arma, ele disse. Eu só preciso trazê-los para casa. Então ele se afastou sem olhar para trás. O elevador o levou até a garagem. Ele entrou no carro, ligou-o e saiu do prédio. As ruas de Los Angeles estavam quase vazias no início da manhã. Reese pisou no acelerador e o carro preto rasgou os cruzamentos, quebrando todas as leis de trânsito em seu caminho. Ele não se importava. Havia apenas uma coisa em sua mente agora. Willa, Jaime e a promessa que ele sussurrara na escuridão. Não vou deixar ninguém te tocar, eu prometo. Ele ia cumprir essa promessa, mesmo que lhe custasse tudo. O pier número 7 estava silencioso na névoa da manhã. Contêineres empilhados uns sobre os outros formavam um labirinto de aço. O cheiro de sal e óleo de motor pairava denso no ar, e no final do cais, o barco de Conrad já estava funcionando, preparando-se para deixar o porto. Reese parou o carro a alguma distância e saiu. Ele não trouxe nada consigo. Nenhuma arma, nenhuma faca, nenhum reforço. Apenas ele mesmo, sozinho, caminhando direto para o barco. Ambas as mãos estavam levantadas, palmas abertas, mostrando que não carregava arma. Os homens de Conrad o viram primeiro. Eles se puseram em posição hostil, os olhos fixos nele enquanto gritavam avisos. Mas Reese não parou. Ele continuou andando, lento e firme, como se estivesse passeando em um parque, em vez de entrar em território inimigo. Conrad saiu da cabine, os olhos se arregalando quando viu quem estava vindo. Carrington! Ele rugiu, incapaz de acreditar no que estava vendo. Que diabos você está fazendo aqui? Sozinho, desarmado? Ele caiu na gargalhada, o som ecoando pelo cais vazio. Você veio aqui para se ajoelhar e implorar? Reese parou a alguns passos dele. Ele baixou as mãos e ficou reto, os olhos fixos diretamente no rosto de Conrad. Eu vim para levar minha família para casa, ele disse, cada palavra clara e certa. Conrad parou de rir. Seus olhos se estreitaram como se tentasse entender o que acabara de ouvir. Sua família? Ele cuspiu no chão. De que diabos você está falando? Willa e aquele pirralho não são sua família. Eles pertencem a mim. Nesse momento, outro homem saiu de trás de Conrad. Alto, magro, olhos frios e cruéis. Reese o reconheceu imediatamente. Tyler Pierce, o filho de Conrad, o homem que um dia machucou Willa, o pai biológico de Jaime. O acidente de carro fora uma obra-prima de engano. Conrad sacrificara um associado de baixo nível e pagara o legista para trocar os registros dentários. Ele não apenas salvou seu filho da prisão, ele transformou Tyler em um fantasma. Uma arma escondida nas sombras, esperando um momento perfeito para reivindicar a linhagem Pierce. O menino estava no convés, os braços enrolados no robô, o rosto calmo, mas os olhos procurando por alguém. No momento em que viu Reese, seu rosto se iluminou. O menino é meu filho, disse Tyler, sua voz afiada e fria. Meu sangue, você não tem lugar aqui, Carrington. Lugar? Reese repetiu, seu tom totalmente firme. Você está falando de lugar depois de abandoná-lo por 7 anos, depois de machucar a mãe dele tão gravemente que ela teve que fugir? Tyler cerrou a mandíbula e começou a avançar em direção a Reese, mas Conrad levantou a mão e o deteve. Deixe que eu resolvo isso, ele disse ao filho, depois se virou para Reese. Quem diabos você pensa que é, Carrington? Você acha que pode vir aqui sozinho, sem arma, e exigir o que é meu? Ele deu uma risada zombeteira. Você enlouqueceu. Talvez, Reese respondeu, seus olhos nunca deixando Conrad.
Mas eu vim mesmo assim, e não vou embora sem eles. Willa estava no convés olhando para Reese, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela nunca esperou que ele viesse. Nunca esperou que ele se arriscasse assim. Nunca esperou que ele os chamasse de família. Tio Reese! A voz de Jaime soou, clara e brilhante, cortando a tensão no ar. Todos se viraram para olhar o menino. Jaime estava ali, ainda segurando o robô, os olhos fixos diretamente em Tyler. Eu quero ir para casa com o papai Reese, ele disse, sua voz pequena, mas cada palavra perfeitamente clara. Tyler ficou rígido, a cor sumiu de seu rosto como se tivesse levado um tapa. O quê? Ele gritou. Eu sou seu pai, eu sou! Você não é meu papai. Jaime interrompeu, sua voz calma de uma maneira surpreendente para uma criança de 7 anos. Um papai é alguém que não me deixa com medo. Você só me dá medo. O silêncio caiu sobre o porto. Ninguém falou. Ninguém se moveu. Havia apenas o som da água batendo suavemente contra o casco e o vento passando pelos contêineres enferrujados. Então, de repente, outro som rasgou o silêncio. Helicópteros, sirenes, uma voz ecoando por alto-falantes de todas as direções. FBI, aqui é o FBI. Não se movam. Mãos para cima. Vocês estão cercados. Holofotes explodiram o porto com luz branca. Helicópteros circulavam no alto, veículos do FBI entravam por todos os lados. Agentes em equipamento tático correndo, garantindo o perímetro e bloqueando todas as saídas do barco. Conrad olhou ao redor, o rosto ficando branco. Ele se virou para Reese e entendeu tudo. Você, ele sibilou por entre os dentes cerrados. Você chamou o FBI. Não apenas os chamei, Reese respondeu, nunca tirando os olhos de Conrad. Eu dei a eles tudo o que precisavam para te mandar para a prisão. Sua operação, as evidências, tudo. Conrad se lançou em direção a Reese, mas os agentes do FBI foram mais rápidos. Eles o contiveram em segundos, algemado e forçado ao chão. Tyler tentou correr, mas foi detido quase imediatamente. Ele lutou e gritou maldições, mas ninguém se importou. Willa desceu correndo as escadas, puxando Jaime com ela. Ela se jogou em direção a Reese e o abraçou. Jaime correu atrás dela e se chocou contra os dois, ainda segurando seu robô. Os três ficaram ali, no meio do caos do porto, abraçando-se com toda a força que podiam. Willa estava chorando, suas lágrimas encharcando o ombro de Reese. Jaime se agarrou aos dois, o rosto enterrado em suas roupas. E Reese ficou ali com os braços ao redor deles, os olhos fechados. Pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o que significava família. Não por sangue, não por papéis, mas por escolha, por sacrifício, por estar disposto a desistir de tudo pelas pessoas que amava. Obrigada, Willa sussurrou, sua voz quebrando. Obrigada por ter vindo. Reese não disse nada. Ele apenas os abraçou com mais força, porque nenhuma palavra era suficiente para o que ele estava sentindo. Pela primeira vez, Reese Carrington, o chefe da máfia mais poderoso de Los Angeles, sentiu-se verdadeiramente completo. As consequências do Pierre foram um turbilhão de batalhas legais e depoimentos. Mas em meio ao caos, Reese tinha uma prioridade que não podia esperar. Naquela manhã, o tribunal não era grande, mas para Reese era o lugar mais importante do mundo. Não havia repórteres nem câmeras, apenas um juiz, alguns funcionários do tribunal e os três sentados na primeira fila. Willa usava um vestido azul claro, e seu rosto parecia mais brilhante do que nunca. Jaime sentou-se entre os dois adultos, ainda segurando seu novo robô, seus grandes olhos redondos movendo-se pelo tribunal com curiosidade. Reese usava um terno preto, como sempre. Mas hoje sua mão tremia ligeiramente, não de medo, de emoção. A juíza olhou os papéis, depois ergueu o olhar para Jaime. Ela era uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e olhos gentis. Jaime Reed, ela disse, você pode se levantar para mim? Jaime se levantou, deu um passo à frente e endireitou as costas como um pequeno soldado. Ele não estava com medo. Ele esperava por este dia há muito tempo. Você concorda em deixar Reese Carrington se tornar seu pai legal? A juíza perguntou, sua voz gentil. Jaime virou a cabeça para olhar para Reese. Depois, virou-se para a juíza, um largo sorriso se espalhando por seu rosto. Senhora, ele já é meu pai há muito tempo. Ele disse, sua voz jovem e clara enchendo o tribunal. Hoje é só a parte da papelada, para que as crianças da minha classe acreditem em mim. A juíza sorriu suavemente.
Willa levou a mão à boca enquanto as lágrimas começavam a cair. E Reese, o homem que um dia fora um chefe da máfia, tentava engolir o aperto que subia em sua garganta. Tudo bem, disse a juíza. Sr. Carrington, por favor, assine aqui. Reese se levantou e foi até a mesa. Ele pegou a caneta e olhou para o documento. Seu nome, o nome de Jaime e as palavras pai legal. Sua mão tremeu ao assinar, mas a assinatura permaneceu clara, forte, como a promessa que ele mantivera no último ano. Quando saíram do tribunal, uma chuva fina caía. Gotas finas desciam como poeira de prata, esfriando o ar pesado do meio-dia. Willa abriu um guarda-chuva para cobrir os três, mas Jaime, de repente, parou e olhou para Reese. Pai, ele disse, sua voz pequena, mas esperançosa. Você pode me carregar nas costas? Reese olhou para o filho. Seu filho, oficialmente, legalmente e, o mais importante de tudo, escolhido com todo o coração. Ele não disse nada. Ele apenas se ajoelhou e virou as costas. Jaime subiu, envolveu os braços em volta do pescoço do pai e deixou as pernas balançarem levemente. Vamos, pai, ele disse feliz. Os três caminharam pela chuva em direção ao carro estacionado na rua. Reese carregava seu filho. Willa caminhava ao lado deles, uma mão segurando a de Reese. Eles não precisavam dizer nada. Eles só precisavam continuar caminhando juntos. As semanas que se seguiram passaram como uma tempestade. Conrad, Pierce e Tyler foram acusados de uma longa lista de crimes federais. A operação ilegal que eles mantiveram por anos foi completamente desmantelada. A imprensa cobriu o caso incansavelmente. Seus nomes se tornaram símbolos do colapso de um império criminoso. Mas Reese também não escapou das consequências. Ele contara tudo ao FBI. Não escondera nada, não oferecera desculpas. Ele apenas dissera a verdade sobre o que fizera ao longo de 18 anos no submundo. O julgamento ocorreu em um dia de outono. Reese estava diante do juiz em um terno preto, as costas retas, os olhos fixos à frente. 3 anos em uma prisão federal e o confisco de quase todos os seus bens. Reese ouviu a sentença com um olhar calmo e firme, depois deu um único e solene aceno de cabeça. Ele trocara um império pela segurança deles e, para ele, foi o melhor negócio de sua vida. Antes que os oficiais o levassem, foi-lhe concedido um último minuto. Willa esperava no corredor, os olhos vermelhos, mas o queixo erguido. Reese apertou a mão dela uma última vez. Espere por mim, ele sussurrou. Willa não vacilou. Sempre, ela respondeu. Reese virou-se para Jaime, ajoelhando-se uma última vez para olhá-lo nos olhos. Seja corajoso pela sua mãe, tudo bem? Jaime assentiu, segurando seu robô com força. Vou esperar por você, papai Reese. Então os oficiais o levaram. Reese não olhou para trás, mas pela primeira vez seu coração estava limpo. O peso do império se fora, substituído por uma promessa silenciosa que vivia em cada carta que Willa enviava e em cada desenho que Jaime mandava para sua cela. As estações se transformaram em anos. O aço frio da prisão lentamente despojou o último resquício do chefe da máfia, deixando para trás apenas um homem que ansiava por casa. 3 anos depois, os pesados portões da penitenciária federal se abriram, e Reese Carrington saiu para a luz ofuscante do sol. Ele usava uma camisa simples e jeans, seus ternos caros de outrora. Um fantasma de uma vida passada. Ele olhou para o estacionamento e congelou. Uma mulher estava lá, mais bonita do que ele se lembrava. E ao lado dela, um menino que havia crescido alto e forte. Jaime não hesitou. Ele correu pelo asfalto gritando, pai, a plenos pulmões. Enquanto Reese envolvia seu filho em seus braços e sentia a mão de Willa deslizar na sua, ele soube que sua vida real estava finalmente começando. Ele não voltou para as sombras de seu passado. Em vez disso, com o pouco que economizara e a força que Willa lhe dera, eles construíram algo novo. Alguns meses depois, essa nova vida tomou a forma de um pequeno restaurante nos subúrbios de Los Angeles. Não um cassino, não uma boate, apenas um restaurante familiar e acolhedor, do tipo onde as pessoas vinham para comer bem e ter um pouco de paz. Willa trabalhava como gerente. Ela administrava tudo com tanta eficiência que Reese costumava brincar que ela era a verdadeira dona. À noite, depois que o restaurante fechava, ela se sentava à mesa de jantar com o laptop aberto, estudando arquitetura novamente por meio de cursos online.
O sonho que ela carregava aos 19 anos era finalmente algo que ela podia perseguir. Reese geralmente sentava-se ao lado dela sem dizer muito, lendo um livro ou simplesmente observando-a estudar. De vez em quando, ele lhe preparava uma xícara de café e a colocava ao seu lado sem que ela pedisse. Pequenos momentos, momentos comuns, mas para ambos valiam mais do que qualquer dinheiro poderia comprar. Jaime ia à escola no bairro. Ele tinha amigos, professores que se importavam com ele e uma vida normal como qualquer outra criança. Ele adorava contar aos amigos sobre o papai Reese, gabando-se do restaurante do pai e dos desenhos que o papai emoldurara e pendurara na sala de estar. Fox se aposentou, mas ainda aparecia com frequência para jantar. Ele se sentava em seu canto de sempre, pedia sua refeição de sempre e olhava para Reese com os olhos de um pai orgulhoso de seu filho. 18 anos, ele disse a Reese uma noite. Esperei 18 anos para te ver encontrar a felicidade e agora finalmente encontrei. Reese apenas sorriu e não disse nada, porque Fox estava certo. Ele encontrara a felicidade, não no auge do poder, não em negócios de milhões de dólares, mas aqui, neste pequeno restaurante, ao lado da mulher que estudava arquitetura e do menino que desenhava no canto da sala. Willa sorriu e passou a mão pelo cabelo do filho. Então ela olhou para Reese, seus olhos cheios de coisas que ela não precisava dizer em voz alta. Naquela noite, depois que Jaime adormeceu, Willa e Reese sentaram-se na varanda de sua pequena casa. Não uma cobertura no alto do céu, sem vista panorâmica da cidade inteira, apenas um pequeno jardim, algumas casas vizinhas e um céu noturno cheio de estrelas. Você se arrepende? Willa perguntou suavemente. De tudo que você perdeu? Reese ficou em silêncio por um segundo. Ele pensou na luxuosa cobertura, no império subterrâneo, no poder e no dinheiro, todas as coisas que ele havia abandonado. Então ele pensou em Jaime dormindo no quarto ao lado, segurando o novo robô que Reese lhe comprara. Em Willa sentada ao seu lado, o ombro dela tocando o dele. Sobre as risadas no restaurante todos os dias. Sobre como era ser esperado quando ele voltava para casa. Arrepender-me, ele repetiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Eu só me arrependo de não ter te conhecido antes. Willa riu suavemente e apoiou a cabeça em seu ombro. Eles ficaram ali em silêncio, olhando para o céu noturno. Não eram necessárias mais palavras, porque às vezes a felicidade não precisa ser dita. Ela só precisa ser sentida. Depois do jantar, enquanto Willa lavava a louça, Jaime correu e sentou-se ao lado de Reese. O menino olhou para o rosto do pai, seus grandes olhos redondos pousando na cicatriz que ia do canto do olho até a bochecha. Pai, Jaime disse, há quanto tempo você tem essa cicatriz? Reese pousou o jornal e olhou para o filho. Ele ficou em silêncio por um segundo, pensando em como responder. Desde que eu era jovem, ele disse finalmente. Naquela época, eu pensava que ser forte significava lutar contra tudo para poder sobreviver. Esta cicatriz é o que restou daqueles dias. Ele fez uma pausa e olhou nos olhos do filho. Então eu te conheci e entendi que a verdadeira força não é lutar contra tudo. A verdadeira força é ousar amar alguém, ousar abrir seu coração, ousar aceitar que você precisa de outras pessoas. Jaime ouviu sem dizer uma palavra. Então o menino se levantou e se aproximou um pouco mais. Ele levantou a mão e tocou suavemente a cicatriz no rosto de Reese. Aquela mãozinha quente e macia traçou a linha áspera dela. Reese ficou completamente imóvel. Ninguém nunca havia tocado sua cicatriz daquele jeito antes. Ninguém nunca a olhara sem desconforto ou medo. Eu não tenho medo da sua cicatriz, pai, Jaime disse suavemente, porque ela é parte de você, e você é meu pai. Lágrimas escorreram pelo rosto de Reese antes que ele pudesse detê-las. Ele puxou o filho para seus braços e o segurou com força, enterrando o rosto no cabelo macio do menino. Eu te amo, ele sussurrou, sua voz grossa de emoção. Mais do que você imagina. Jaime o abraçou de volta e deu tapinhas nas costas do pai, da maneira como os adultos confortam as crianças. Eu também te amo, disse o menino. Muito, muito mesmo. Willa estava na porta da cozinha, observando a cena com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não interveio. Ela não queria quebrar o momento. Ela apenas ficou ali, testemunhando os dois homens mais importantes para ela se encontrando completamente. Naquela noite, depois que Jaime adormeceu, Reese ficou na porta do quarto do filho.
Olhando para o menino dormindo pacificamente na cama, o novo robô ao lado do travesseiro, e pensou em tudo o que havia acontecido. Sobre aquela noite no estacionamento, quando ele puxou um garotinho estranho de um carro que se aproximava. Sobre o olhar destemido nos olhos daquela criança. Sobre a mulher que recusara sua ajuda. Sobre a jornada de chefe da máfia a pai. As pessoas dizem que os chefes da máfia não têm coração. Talvez elas estejam certas. Por tantos anos, eu vivi sem sentir nada de verdade. Eu não amava. Eu não odiava. Eu não era feliz. Eu não era triste. Havia apenas vazio e poder frio. Mas naquela noite, quando meu filho tocou a cicatriz no meu rosto e disse que era parte de mim, eu finalmente entendi algo. Meu coração não havia desaparecido. Ele apenas estava esperando pelas pessoas certas para se entregar. E agora eu as encontrei. Uma família comum, em uma casa comum, em uma noite comum. Mas para mim, é a coisa mais extraordinária do mundo. Nossa história termina aqui. Queridos amigos, obrigado por ficarem conosco até este momento. Se esta história tocou seu coração, por favor, pressione o like para apoiar nosso canal. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com pessoas que amam histórias profundamente emocionantes. E se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para não perder as melhores histórias de cada dia. Gostaríamos muito de saber como você se sentiu com esta história. Houve algum momento que te fez chorar? Qual personagem ficou mais com você? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Lemos todos os comentários e valorizamos profundamente cada sentimento que você compartilha do fundo do seu coração. Finalmente, desejamos a todos vocês que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz em todos os dias que virão. Obrigado por estarem aqui conosco. Adeus e nos vemos novamente no próximo vídeo.